Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos aí para a nossa aula de História e Geografia de hoje. Em História nós vamos estudar aí na página 24 e 25, tá bom? Então se você ainda não está com o teu livro na mão, pega lá. Novamente eu quero repetir, é preciso assistir o vídeo completo, com o livro na mão, acompanhando as atividades, porque daí à medida que a prof vai explicando, você já consegue ir respondendo, tá bom? Então pega o livro primeiro de História, depois o de Geografia. Primeiro pega lá o livro de História, que é esse aqui, tá? E o seu lápis, a sua borracha, e acompanha comigo. Hoje nós vamos trabalhar aí sobre os moradores da cidade. Quem são as pessoas que moram na cidade? E também trabalhando aí com a leitura do gráfico feito pelo IBGE. Vamos trabalhar também um pouquinho sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa cidade em relação ao lixo, à poluição. Isso nós vamos dar início aqui na componente curricular História e depois vamos passar para a Geografia também no mesmo assunto, tá bom? Vamos lá então? Deixa eu diminuir aqui e me colocar aqui no cantinho. Preste atenção, quem são os moradores que vivem na mesma cidade que você? Será que todos eles nasceram nessa cidade? Quem são os moradores da nossa cidade? Olha, professora, são muita gente, tá? Então o que a gente vai pensar? Que os moradores da nossa cidade são homens, mulheres, crianças, idosos, certo? Pessoas vindos de outros estados, pessoas que nasceram aqui, enfim, são pessoas de idades e etnias e regiões diferentes que vivem no estado onde nós moramos, né? Na cidade onde nós moramos, tá bom? Então, homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiências, pessoas típicas, normais, que têm todas as condições de trabalhar e tudo, tá bom? E pessoas que tanto nasceram aqui na nossa região, como pessoas que vieram de outras regiões. Preste atenção aí, nas cidades brasileiras vivem pessoas de diferentes idades, crianças, jovens, adultos e idosos. Vivem também pessoas com diferentes aparências, com sotaques, e vivem também estrangeiros, né? Eu, particularmente, não conheço muitas pessoas estrangeiras, mas, por exemplo, a gente nem se dá conta, mas a supervisora da nossa escola é estrangeira, né? Ela é boliviana e mora aqui em Ji-Paraná e é a supervisora da nossa escola, certo? Então, entre nós já vive aí uma estrangeira. Cada pessoa contribui com a sua história de vida, com o seu conhecimento, com as suas habilidades, para que a cidade seja um lugar de convivência, de troca de experiências e de respeito a todos. É um lugar onde nós temos uma aglomeração grande de pessoas, as residências, né, uma do lado da outra. Por exemplo, no campo, a gente vê essa diferença, né, no sítio, na área rural. As casas não são uma do ladinho da outra, né? Tem os sítios e aí dentro de cada sítio que tem a casa do morador, ou às vezes quando tem mais de um, mas nunca é coladinho uma na outra. Então tem um espaço, tem uma privacidade maior. Aqui na cidade é diferente, a gente já tem uma convivência muito mais aproximada. Às vezes o que a gente fala na casa da gente, o vizinho escuta, a gente escuta o que o vizinho fala, porque a gente vive muito junto. Então, essa convivência comum, ela precisa ser feita de uma forma muito consciente para que cada um respeite o espaço do outro e a gente possa viver bem. É como dentro lá da sala de aula, né? Cada um respeitando o seu espaço. Inclusive, essa semana eu estava pensando sobre isso. Aqui nesse espaço online, eu consigo pegar um conteúdo e falar sobre ele do início ao fim. E aí eu estava me lembrando que no período de sala de aula, é muito difícil a gente fazer isso porque às vezes fica aquela inquietação. Então crianças já vão se preparando, já vão se organizando, né? Colocando aí na cabecinha e a família também trabalhando isso. Quando a gente voltar para a escola, que se Deus quiser, né? Vamos pedir a Deus para que a gente consiga fazer isso no segundo semestre. As crianças tenham essa consciência, né? De que precisam respeitar o espaço do outro. Que, por exemplo, a hora da explicação precisam ficar quietinhas para ouvir, para entender,
para conseguir compreender o que tem que fazer, certo? Que se ficar andando para lá e para cá, a gente não vai conseguir. Outra coisa, pessoal, quando nós voltarmos para a escola, já vamos aproveitar aí e pensar. Vão treinando já com o uso de máscara. Às vezes, os adultos, eu percebo que a gente sai. Às vezes, a gente vê assim, os adultos usando máscaras, mas muitas crianças sem máscara. Então, crianças, vão treinando com o uso de máscara, porque se nós voltarmos para a escola, a princípio, vocês terão que usar máscara o tempo todo. Tá? Então já vão treinando aí, já vão se organizando, comprando mais máscaras, para que, se Deus abençoar, a gente conseguir voltar no segundo semestre, vocês não tenham problema quanto a isso, tá bom? Agora, a população brasileira, ela é formada por mais de 200 milhões de pessoas. Essa população pode ser distribuída por faixa de idade, como mostra o gráfico abaixo. Então aqui nós temos um gráfico que a gente vai trabalhar com ele na próxima atividade ali. Então aqui nós temos, lembra que o gráfico é bem semelhante à tabela, porque a gente traz a informação em dados, em números, e depois o gráfico para a gente visualizar e fazer essa comparação, que tem mais, que tem menos, aonde tem um percentual maior daquele elemento. Nesse caso aqui, esse gráfico ele é sobre o Brasil, na distribuição da população por grandes grupos de idade, tá? Então tá falando aí dos grupos de idade, de faixa etária. Aqui no início, nós temos aqui, ó, de 0 a 9 anos. Se a gente observar, de 0 a 9 anos, nós temos aí cerca de 30 milhões, olha aqui, ó, 30 milhões de pessoas. Lembra que, professora, eu não sei se esse número é 30 mil ou 30 milhões. Lembra das ordens, ó. Pegou lá a última, unidade, dezena, centena. Primeira ordem. Depois, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, até aqui eu tenho 900, certo? Passou de 6 números, passou de 6 algarismos, eu já vou, vamos fazer aqui embaixo, aqui, ó. Vamos fazer aqui. Passou aqui, então aqui eu vou ter, né, daqui pra cá. Aqui eu vou ter unidade de milhão, que terminou uma ordem, né? Dezena de milhão, centena de milhão, tá? Então, 6 algarismos eu conto até a centena de milhar. Passou de 7 para cima, eu já entro na casa dos milhões, tá? Então, nesse caso aí, olha, nós temos 6, 7, 8 algarismos, certo? 8 algarismos, então nós temos até centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, tá? Então, nós vamos trabalhar aí com 30 milhões. Essa outra faixa etária aqui, que é de 10 a 19 anos. Então, aqui nós temos pouco menos, essa primeira nós temos pouco menos de 30 milhões e essa aqui nós temos pouco mais de 30 milhões. Então, aproximando as duas para 30 milhões, nós temos aí aproximadamente 60 milhões de pessoas com a idade de 0 até 19 anos de idade, tá? Então, vamos pensar, preste atenção nessas informações, porque na atividade seguinte a gente vai precisar. Então, essas duas aqui, nós temos aproximadamente 60 milhões de pessoas, tá? Ou seja, de 0 a 19 anos. Depois nós temos uma faixa etária que é a que mais se sobressai. Nós temos aí pessoas de 20 a 59 anos. De 20 a 59 anos, ou seja, considerado aí os adultos e que estão na fase de produção, né, na fase de trabalho, de produção de renda para o país. Então, essa faixa etária é a maior. Nós temos aí mais de 90 milhões, digamos aí que a gente tem média de 100 milhões, talvez 100 e poucos milhões de pessoas nessa faixa etária. Depois nós temos aquela que tem menos, que é aqui de 60 anos ou mais. Então, o nosso país, ele é considerado um país de pessoas
jovens, certo? Porém, pessoal, essa realidade está mudando, né? Por quê? Porque nós temos aí as mulheres antigamente, né, tinham mais filhos, era até 5, 6, 7, tinha mulheres de ter 10, 12, 15 filhos. Foi diminuindo. Hoje a maioria dos casais querem 1, 2, ou às vezes tem gente que não quer nenhum filho. Então, o que vai acontecer? Essa faixa etária aqui, que é a faixa etária que produz, que trabalha, que gera renda para a sociedade, né, para o Estado, ela vai diminuir. Por quê? Porque estão nascendo menos. E outra, essa faixa etária aqui, antigamente as pessoas tinham uma perspectiva de vida até ali 60, 70 anos, era difícil ver alguém acima disso. Hoje nós temos muitas pessoas aí com 80, com 90, tem muita gente até com 100, 100 e poucos anos, né? A vozinha da minha sobrinha mesmo já tá com 102. Então, assim, essa população está crescendo, essa está diminuindo e essa daqui vai diminuir. Então, em algumas décadas, pode ser que o Brasil deixe de ser um país considerado aí um país jovem, né? E tem uma população idosa maior, tá? Isso é bom? É claro que é, a gente ter os nossos avós, né? Nossos tios aí conosco. Mas quando se pensa que a população em produção na ativa diminui, isso traz preocupações, né? Então, vamos ficar atentos aí, tá bom? Pensando nesse gráfico aqui, nós vamos trabalhar na próxima página. Vamos lá. Muito bem. Aqui vocês vão responder as atividades referentes à página anterior. Então, observe o gráfico da página anterior com atenção e responda as questões. Em qual faixa etária você se situa nesse gráfico? Você criança, que tem aí menos de 10 anos, né? Entre 8, 7, alguns já tem 9. Em qual faixa etária você está? Na faixa etária de 0 a 9 anos, né? Dentro aí da idade de vocês, tá? Então, aqui de 0, na primeira faixa, que é de 0 a 9 anos. Que quantidade de pessoas essa faixa de idade representa? Então, essa faixa de idade de 0 a 9 anos, lembra que a gente falou lá que representa aproximadamente 330 milhões, tá? Aproximadamente por quê? Porque tá bem pertinho. Lembra que a gente viu em matemática sobre a questão da aproximação, do arredondamento? Pois é aqui também. Então, assim, ali não mostra exatamente 200 e quantas milhões, mas tá bem pertinho do 300. Então, aproximadamente aproximadamente 30 milhões, tá? Somando a primeira e a segunda faixa de idade, podemos dizer que elas representam o maior segmento da população. Lembra que nós somamos lá, então aproximadamente a gente tem cerca de 60 milhões nas duas primeiras faixas, que é de 0 a 9 e depois de 10 a 19. 60 milhões. A faixa etária que vai de 20 a 59 tem mais de 90 milhões, aí aproximando 120 milhões. Então, mesmo juntando as duas primeiras faixas etárias, ainda não iguala a segunda, tá bom? A terceira, no caso. Esse outro assunto aqui embaixo é um assunto que nós vamos iniciar aqui em História e vamos concluir falando sobre ele lá na matéria de Geografia. Vamos falar sobre o lixo. O lixo é um problema de todos. Preste bastante atenção que o lixo, o nosso lixo produzido na nossa casa, ele não é só nosso, né? Ele não vai, no final das contas, né? Ele não vai se relacionar somente a nós. Ele vai se relacionar à natureza e à sociedade na qual nós estamos inseridos, tá? Olha só que interessante. Diariamente, moradores das cidades brasileiras produzem grande quantidade de lixo. Em média, cada brasileiro produz 380 quilogramas por ano. É muito lixo, né? Então, cada brasileiro é feito um cálculo, né? Que a gente produz, em média, 380 quilos. Se descartado de maneira inadequada, o lixo pode se acumular no ambiente, ocupar espaço e poluir o solo.
e a água e o ar, além de favorecer a transmissão de doenças. Por exemplo, no lixo como esse aqui, a gente tem insetos, tem rato, barato. Por exemplo, o rato transmite a leptospirose, que é uma doença muito grave. Aí quando vem a chuva, né, que passa, infelizmente a gente está vivendo na nossa cidade um momento crítico nessa área, onde não estamos tendo a coleta do lixo, e aí a gente pode ter uma noção de quanto lixo nós produzimos, certo? Então, assim, é tempo de parar e pensar que atitude nós podemos adotar para diminuir a quantidade de lixo descartável no nosso dia a dia. Então, eu quero que aí vocês, crianças, juntamente com a família, pensem aí, qual atitude que cada um pode tomar para tentar diminuir a quantidade de lixo? Por exemplo, se nós fizermos aí na nossa casa um espaço de compostagem, né? Onde a gente pega lá as cascas dos legumes que a gente retira as cascas para cozinhar os legumes. Essa casca normalmente a gente coloca no lixo e vai para a rua e vai juntar com outro lixo. Se a gente tiver um espaço onde a gente possa jogar essas cascas e misturar com terra, ela vai transformar em adubo e a gente vai poder usar aí nas nossas plantas. Então, é uma forma de reduzir o lixo que nós produzimos. Se ao invés de usar um copo descartável, a gente usar um copo normal, né, ou de vidro ou de plástico, que seja reutilizável, a gente também está evitando de acrescentar a quantidade de lixo, tá? Então, vão pensando aí nas estratégias de vocês. Vamos lá agora para a geografia, que também continua com esse assunto. Aqui, 3 R's para proteger o meio ambiente. 3 R's. Então, eu tenho um R, 2 R's, 3 R's para proteger o meio ambiente. Por quê? Porque nós temos aí 3 palavras que começam com R, que nós vamos pensar um pouquinho sobre elas. Você já observou a quantidade de resíduos que é produzida todos os dias em sua casa e na escola? É o que nós acabamos de falar, né? É feita essa pesquisa e assim, feito um cálculo de que cada pessoa produza por ano 380 quilos de lixo. Então, é muita coisa, né? E que esses resíduos, eles vão prejudicar. Por exemplo, como nós vimos lá na atividade de história. Quando a gente joga o lixo, por exemplo, gente, tem uma coisa que é terrível, que prejudique muito o ambiente. Por exemplo, quando você descarta, você usa uma pilha lá no controle da televisão, no controle do ar-condicionado, num carrinho de controle remoto, tá, usou a pilha. Quando essa pilha acabou, se você joga ela aí pro quintal afora, ou se você coloca ela no lixo normal, ela vai ser descartada no solo e ela vai soltar, né, aquele líquidozinho dela. Às vezes não tem quando a gente esquece, fica guardada lá no cantinho, você vai ver ela tá soltando um líquidozinho. Aquilo ali é radiação, né? É um produto químico 100% cancerígeno, entendeu? Se ele fica jogado pelo solo, ele vai contaminar o solo e isso vai trazer prejuízos para nós. Vão trazer, além de doenças, por exemplo, às vezes alergias, tem pessoas que têm tantas alergias por causa desse contato com esses resíduos causados pelo lixo, tá? Então, veio aqui no cantinho, ó, resíduos, resto de material descartado de alguma atividade, como lixo produzido nas residências, no comércio e nas indústrias, ok? Uma das maneiras de diminuir o volume do lixo jogado no meio ambiente é seguir os 3 passos, os 3 R's. R de reduzir, R de reutilizar e R de reciclar. Às vezes a gente pensa que reciclar e reutilizar é a mesma coisa. Eu vou reciclar o lixo, vou reciclar o material. O reciclar o material é diferente de reutilizar. Reutilizar é quando você pega aquilo que você tem e utiliza para outra função. O reciclar é quando acontece uma transformação na matéria daquele material, aquele produto, e é criada um novo material, um novo produto, tá? Então aí, primeiro, reduzir, diminuir a quantidade de produtos e recursos naturais utilizados. Então você pode, por exemplo, a gente ter uma coisa que a gente não faz, né? Mas a gente devia ter as nossas sacolinhas de tecido para ir ao mercado fazer compra.
a gente vai fazer, faz um almoço aqui em casa mesmo, muitas vezes eu faço isso. Às vezes tem um almoço, vamos usar copo descartável para evitar sujar. Só que a gente não lembra que esse copo descartável que a gente usa, ele vai para o lixo, e o plástico ele é extremamente difícil de ser decomposto lá na natureza, né? Então, tudo quanto a gente puder evitar. Reutilizar, por exemplo, aqui eu tenho um pote, certo? Então, esse pote, acabou o que tinha dentro. Eu posso pegar ele e jogar pro lixo, ou eu posso reutilizar para guardar alguma coisa. Por exemplo, eu estou pensando em usar esse pote para fazer aí umas atividades para os nossos alunos que têm mais dificuldade. Às vezes, por exemplo, a gente pode utilizar litros descartáveis para fazer algum brinquedo, para replantar alguma coisa. Enfim, a gente pode reutilizar os utensílios que a gente usou. E a outra forma é reciclar, fabricar novos produtos com os materiais já utilizados. Por exemplo, os pneus que não prestam mais, né? Se eles forem reciclados, eles podem transformar em outros materiais. Tem papéis que são feitos de material reciclado, tem plásticos que são feitos de material reciclado. Quer dizer, pega aquele produto que já foi utilizado, ao invés de mandar a embalagem para o lixo, a gente reutiliza, tá? Ok. Para que os resíduos tenham a destinação correta, eles precisam ser separados. Então, pessoal, é importante que a gente faça essa separação. Eu vou mostrar para vocês aqui logo a seguir uma foto de um ponto de coleta de lixo separado, né, que pode servir aí para reciclagem, que não tinha. E foi colocado bem recente aqui, bem pertinho da nossa escola. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, antes a gente falar assim, mas eu não sei onde eu vou descartar isso. Então, agora a gente já não tem mais essa desculpa, tá bom? Aí na questão 3, a separação dos resíduos é muito importante para que a preservação do meio ambiente, preservação do meio ambiente. Converse com os colegas sobre as questões a seguir. Na escola onde você estuda, há separação dos resíduos? Em sua casa, há a separação dos resíduos? Professora, eu não sei onde colocar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho. Se vocês ainda não perceberam ali próximo à nossa escola, eu vou mostrar para vocês aqui e isso vai ajudar, tá? Então, se não havia essa separação, agora a gente pode passar a ter e vai ajudar bastante. Se os resíduos não são separados, proponha um jeito de iniciar essa sessão, que é o que a gente vai fazer agora, né? Que eu vou propor para vocês aqui. Seus familiares praticam ou já praticaram algum dos 3 R's? Você vai dizer, já tentou aí de uma forma consciente reduzir? Já tentou de uma forma consciente reutilizar esses utensílios utilizados? Vou passar para vocês aqui agora o ponto de coleta que nós temos. Aqui um pouquinho, ó. Ó, nesse primeiro aqui, você pode utilizar colocando todo tipo de plástico, de sacola, de vidros, de copo, tudo que é plástico que você deixou de utilizar aí, ao invés de você colocar lá no lixeiro normal, na sacola normal, você vai vir aqui. Tem óleo de cozinha, por exemplo, aqui em casa eu junto o óleo de cozinha que eu usei para fritura, que não vou usar mais, eu utilizo para fazer sabão. Então, se você já faz isso, beleza, você vai juntar em casa, vai juntar e vai fazer sabão. Se você não vai fazer isso, você pode colocar dentro do litro, tampar bem tampado e colocar aqui dentro. Não pode ir lá e despejar o óleo, mas pode pôr dentro da garrafa e guardar aqui dentro, tá? Na segunda, você vai colocar aqui, tem material eletrônico, celular,
visita aí, é o Ecoponto. Ele fica aqui pertinho da nossa escola. Ele está entre a nossa escola, que é a Escola 13 de Maio, e o posto de saúde aqui do quilômetro 5, tá? Bem na rua da escola mesmo ali. Você vê que aqui no fundo aqui, ó, tá a escola e aí pra cá aqui tá o posto de saúde, tá? Então, como que a gente vai reduzir o lixo aí da nossa casa? A gente pode fazer a partir de agora essa separação. Tudo que é papel a gente traz e coloca aqui. Tudo que é material de vidro, quebrou um copo, esvaziou, deixou de usar um produto lá, não vai usar aquele vidro, então você pode levar e colocar nesse aqui. E aí os outros de plástico você coloca nesse daqui. Isso vai ajudar a reduzir o lixo aí da nossa casa e vai também fazer com que tenha possibilidade de reciclagem, tá? Isso daqui do meio que eu quero chamar muita atenção para vocês. Se tem aí na casa de vocês ainda o hábito de jogar pilha, jogar bateria, jogar celular velho, eletrônicos, né? Que não usa mais, que não presta mais, aí joga no lixo comum, isso vai prejudicar, vai danificar o meio ambiente. Então, a partir de hoje, né, se você não fazia isso ainda, começa a fazer, a selecionar. Aí passou por ali, leva e coloca ali, deposita lá no lugar certinho, tá? É a nossa cidade procurando ter uma consciência melhor sobre isso daí, ok? Olha só, modos de vida em harmonia com o meio ambiente. Então, a forma como nós conduzimos a nossa família deve estar em harmonia com a preservação do meio ambiente. Existem comunidades que exploram recursos naturais de modo não excessivo, promovendo pouca alteração no lugar onde vive. As populações indígenas, por exemplo, têm um modo de vida em harmonia com o meio ambiente. Os indígenas sabem que precisam do meio ambiente para viver, então eles criaram maneiras adequadas de explorar os recursos naturais sem destruí-los. Ao contrário, eles aumentam a diversidade de animais e plantas dos lugares onde vivem porque eles sabem que precisam disso, tá? Então conheça aí alguns exemplos do modo de vida dos povos guaranis. Pessoal, eu não vou continuar nessa parte aqui porque senão o nosso vídeo vai ficar muito grande, porque eu já trouxe lá a outra parte. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a leitura disso daqui. Vão depois aí, ó, converse com os colegas do professor. Alguns destes costumes indígenas fazem parte do modo de vida de pessoas que você conhece? Em caso de afirmativo, dê exemplos. Então, você vai ler aqui, você vai ver os costumes, os cuidados que os povos indígenas têm. E aí vocês vão avaliar. Algum desses costumes fazem parte do modo de vida de alguém que você conhece ou quem sabe, da sua própria família? E aí você vai colocar ali. E depois, para concluir, na página 25, o modo de vida que explora os recursos naturais de forma excessiva é praticado também por várias famílias caiçaras, tá? O que é caiçara? Tá bem no cantinho aqui, ó. População que descende de indígenas, portugueses e africanos e vive em lugares no litoral do Paraná, de São Paulo e no Rio de Janeiro. Eles utilizam, né, os recursos naturais de forma não excessiva, tá? Eu falei de forma excessiva, não. De forma não excessiva, que eles cuidam bem. Então, aqui você vai ler sobre os caiçaras, tá? O costume de vida que eles têm. Qual alternativa descreve melhor o modo de vida da família do povo caiçara? Aí você vai ler aqui e vai marcar uma das opções. Depois, na questão 7, seu modo de vida se assemelha mais ao da família do texto, ou a de uma pessoa consumista. Por quê? A sua família, ela tem um modo de vida que cuida mais da natureza, da preservação, ou ela se relaciona mais a uma família que tem hábitos aí consumistas? Vamos ser verdadeiros, né? Não é aqui falar do ideal, é aquilo que a gente realmente é, tá? O texto acima foi elaborado com a ajuda das crianças caiçaras no bairro do Ribeira, em Iguapé, São Paulo. Como nessa comunidade quase não se compram brinquedos, como você acha que as crianças se divertem? Lá eles quase não compram brinquedos. Como você acha que as crianças se divertem lá?
Dê ideias aí. E essa questão do brinquedo é bem interessante, porque às vezes a gente compra brinquedos sem necessidade e acaba virando lixo rapidinho, tá bom? Vamos cuidar do espaço onde nós vivemos, da natureza onde nós convivemos, porque isso tem que ser preservado para que futuras gerações possam aproveitar daquilo que nós também temos aproveitado, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, até amanhã.